Boa noite. Nosso grupo, formado por mim, a Janete e a Kátia, nós vamos apresentar um trabalho intitulado O Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa, avaliação sobre anseios e a realidade encontrada em um grupo de alunos do ensino médio. Sobre o tema aprendizagem em língua inglesa, nós temos algumas coisas, por exemplo, nos parâmetros curriculares, que nós vemos que o objetivo é capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira para fins comunicativos, desenvolver com isso a confiança do aprendiz por meio de experiências bem-sucedidas no uso da língua estrangeira. E a gente deve lembrar também que a própria Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, isso acaba esbarrando em algumas coisas em relação à realidade. Isso foi o objetivo do nosso estudo, que foi conhecer como a disciplina de língua inglesa tem sido tratada na escola básica e quais as consequências desse tratamento. Para isso, como sujeitos da pesquisa, nós tivemos um grupo de 13 alunos, na verdade 30 alunos foram convidados, dos quais 13 aceitarem participar voluntariamente do estudo. Do terceiro ano do ensino médio do centro educacional, nós colocamos uma letra fictícia para não identificação, da rede particular de ensino de Santa Catarina, no município de Balneário Camboriú. Por que esse tema especificamente? Hoje a gente sabe da importância crescente da língua inglesa na comunicação mundial. Tanto que ele hoje em dia não se fala mais como algo a mais, e sim como algo obrigatório, como ferramenta do indivíduo. Para ver essa valorização, por exemplo, em alguns países europeus, é tratado tão a sério o ensino da língua inglesa que é ofertado diariamente. Por exemplo, na Suíça são ofertadas 2 horas diárias, então 10 horas de aulas semanais nas escolas regulares de lá. No Brasil, infelizmente, parece seguir um caminho um pouco oposto, e o espaço na grade curricular tem ficado cada vez menor. E os pais, os alunos e a sociedade, eles têm essa noção de que a escola falha nessa formação adequada para a aquisição da língua. Para a gente fazer esse trabalho, nós fizemos um levantamento com uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa, já que foi oferecido um questionário online com questões tanto fechadas de assinalar, quanto abertas, que permitia uma liberdade um pouquinho maior na resposta. Então, como nós falamos, dos 30 convidados, 13 participaram voluntariamente, 43% aceitaram, E pegando essas questões que nós não vamos até aqui, com os resultados a gente vai abordar uma por uma. Lembrando também que os alunos foram contactados na sala de aula, nós pegamos os e-mails desses alunos e com as instruções de como poderem participar da pesquisa, o link para que se encontrasse a pesquisa, e os dados foram coletados de 30 de setembro a 4 de outubro desse ano. E foi feita também entrevista com uma professora de inglês dos anos anteriores dessa mesma turma, para saber algumas informações sobre quanto de horas de aprendizagem estava sendo oferecido aos alunos. Então, como resultado, a primeira pergunta que os alunos responderam no questionário foram sobre se a língua inglesa é importante na vida deles. Os 13 alunos responderam que sim. Então, eles têm consciência da importância da língua inglesa hoje para eles, E desses alunos ali, quando nós perguntamos há quantos anos eles estudam inglês, alguns disseram que desde os 13 anos de idade, quer dizer, isso corresponde a 4, 5, 6 anos de estudo, outros a 10 anos, outros a 12 anos, desde o primeiro ano do fundamental. Então deu uma média, mais ou menos, uma média de 10 anos de estudo da língua inglesa. E aí entra essa pergunta sobre o conhecimento deles da língua. Depois de todos esses anos de estudo, apenas um aluno, que deu 8%, ele é fluente, ele se considera fluente na fala. Não sabemos se ele é fluente ou não, mas ele se considera fluente na fala. Outros
Aquele comunica-se com dificuldade, outros, uns 7 falam razoavelmente. Quer dizer, se você tomar conta desses 10 anos de estudo, eles ainda estão no nível baixo de aprendizagem, para tantos anos de estudo. E além disso, nós perguntamos se eles frequentam escolas de idiomas. E 6 desses 13 alunos frequentam ou já frequentaram escolas de idiomas. Quer dizer, se você junta isso com os anos na escola e mais o nível deles hoje, é uma coisa para se pensar, né? Um nível que eles não alcançam de fluência na língua. E aí veio a parte sobre dificuldades. Então, eles consideram, 69% dos alunos consideram uma língua fácil de aprender, mas aí nós perguntamos sobre as dificuldades que eles têm na língua. Então, 54% deles ainda acham fácil, que é fácil de aprender para a pessoa, o que vai de encontro ao que eles informaram anteriormente sobre que 69% acham fácil. Então, já tem ali uma pequena discrepância, vamos dizer assim, né, sobre essa dificuldade. E aí nós perguntamos sobre as dificuldades que eles tinham nos anos iniciais de aprendizagem da língua inglesa, quer dizer, quando eles eram menores lá. 46% dizem que tinham dificuldade na gramática. E perguntamos depois, as dificuldades que eles têm hoje, permanece a mesma. Quer dizer, 8, 10 anos depois, as dificuldades continuam a mesma. 46% na gramática e 31%, por exemplo, na pronúncia. Quer dizer, não houve mudança nesse quadro aí de aprendizagem, durante todos esses anos de estudo. E aí nós perguntamos sobre quantas horas por semana eles estudam, incluindo na escola. Então, 54%, menos de 2 horas. A gente sabe que para você aprender uma língua com fluência, muito mais horas são necessárias. Maior empenho é necessário para que a pessoa fale com fluência. Então, falta aí um pouco de empenho também e, claro, de servir o aluno, claro, que é o que nós vamos falar depois. Mas apesar dessa pouca conexão, contato com a língua, todos, a maioria deles ali usa música como contato fora da sala de aula e filmes legendados ou seriados. Então eles têm um certo contato. E depois nós perguntamos sobre o último conteúdo dado em sala de aula, o que foi e se eles tiveram dificuldade. Dos 13 alunos, 10 não lembravam qual era o conteúdo da última aula. E isso a Kátia vai falar depois, da discussão dos resultados, que é um problema da oferta da língua inglesa nessa escola. Tá? Então aí vocês vão saber o porquê disso. E aí nós perguntamos também sobre o que eles acham mais importante, falar ou escrever a língua inglesa. 3 deles dizem que ambos são importantes, né? Tanto falar quanto escrever. 7 disseram que a fala é mais importante para se comunicar. Uns disseram que era para viajar, outros para negócios. E 2 disseram que a escrita é mais importante pelas exigências tecnológicas, né, de comunicação no computador. E aí, isso aqui, essa preferência pela fala, vai ao encontro com essa pergunta que nós fizemos, com as atividades que eles preferem em sala de aula. Então, dos 13 alunos, a maioria ali, 11 disseram que preferem a conversação, né? Então, é uma coisa assim que tem que ser trabalhada em sala, porque também é importante e é a preferência dos alunos também. E aí a Kátia. Então, e fica a pergunta então, por que após tantos anos de educação, né, de contato com o idioma, os alunos ainda não dominam a língua? Bom, as dificuldades elas podem aparecer também nas outras disciplinas, né? E segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, de 2007, o Brasil ficou em 48º lugar, considerando a interpretação, por exemplo, de textos de língua portuguesa, digamos. O grupo de pesquisa, por exemplo, nesse caso, nosso grupo de pesquisa de inglês, no colégio avaliado, eles têm 6 horas de aula
por ano, no caso no terceirão, né, que eles estão, e com uma média de presença de 20% dos alunos. Numa sala de 50 alunos, em média 10 alunos apenas comparecem. E o que vai acabar limitando um pouco o contato, né, e também a voz dos alunos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, a falta de lembrança do que foi aprendido na última aula é justamente por isso, pelo número reduzido e limitado de contato que eles têm. Bom, a importância hoje, obviamente, do inglês, né, do uso do inglês, é clara no mundo globalizado que a gente está e dominado por tecnologia, tanto que eles falam que eles, através de músicas e seriados, eles estão em contato com o inglês, né? E nesse caso, nessa escola, pouco na sala de aula, né? Existe aqui uma falha em relação à lei de diretrizes e bases, né? Que aponta o artigo 2º aqui da educação como dever de família e do Estado, né? Bom, quanto ao aspecto psicológico, a gente entra um pouquinho aqui, já que eles estão naquela fase de 12 a 18 anos, ou seja, na fase de identidade versus confusão de papéis, onde eles precisam de uma necessidade, eles têm a necessidade, né, de boas influências e de respostas, esse pouco contato, por exemplo, com a língua inglesa acaba prejudicando, até por uma negligência da escola, né, por falta de contato ali com o idioma, acaba prejudicando o caminhar desses alunos numa construção no seu desenvolvimento, né? Na escolha de uma carreira, por exemplo. O professor também acaba sofrendo uma pressão psicológica e na fase adulta que ele se encontra, há várias situações de constrangimentos, por exemplo, na escola, que esse professor passa, por exemplo, com outros professores de outras disciplinas, que acabam deixando o inglês como uma disciplina inferior. Esse professor acaba ficando isolado, né, sozinho nesse espaço, e acaba não querendo compartilhar mais os seus conhecimentos, e aí a gente lembra do nível de desenvolvimento que Colbert comenta, né, que ele acaba deixando de ser até um modelo para os seus alunos, né, que ele está justamente se enquadrando nesse nível de heterônomo que Colbert comenta, né. Então, o que a gente chegou à conclusão, quer dizer, é uma coisa que todo mundo sabe, né, que no Brasil, se você não tem dinheiro para frequentar uma escola de idiomas, você não tem inglês, né, então é algo feito para as elites. Então, muitos desses alunos, por exemplo, nunca vão ter um nível de inglês bom porque não tem dinheiro para ir para uma escola de idiomas, enquanto isso, que quem devia ofertar isso é a própria escola, né, como os PCNs alegam. E aí cria o que nós falamos aqui desse clima de ansiedade e desassossego, porque as pessoas não têm praticamente o direito de ter um idioma tão globalizado na vida deles, né? E aí o que a gente falaria isso é essa mudança, por exemplo, na carga horária da língua inglesa, que deveria ser aumentada, como é nos países, claro que o Brasil não é um país de primeiro mundo, mas que deveriam repensar nisso aí, né? No número da carga horária, ao invés de estar diminuindo cada vez mais, e aumentar, não diminuir. E também, sobre o que a Kátia falou, dos professores, que eu também percebo isso na escola, que eles precisam de uma formação continuada para perceber que a língua inglesa hoje é tão importante quanto química, quanto matemática, quanto física, quanto qualquer outra, que ela não pode ser deixada para trás, que eles não têm consciência disso, que eu também percebo na escola onde eu estou. E ali eu falo os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que falam desenvolver com isso a confiança do aprendiz por meio de experiências bem-sucedidas no uso de uma língua estrangeira, que parece ainda uma utopia, só quando fizer uma transformação total do currículo da escola. Obrigada. Aqui são os autores que nós usamos para a nossa pesquisa.